Mas é real, eu tava vendo podcast, enfim. Enquanto eu fazia esse desenho aqui, né, o azul ontem, eu tava escutando um trecho de um podcast. E aí era uma doutora psiquiatra falando sobre autismos e como que essa nova geração ninguém desenvolve autismo do nada, só tem autismo quem tem tendência, né, genética a ter autismo. Mas que muita gente que não desenvolveria autismo, mesmo com a tendência genética, desenvolve por conta de, na infância, muita exposição às telas e como que hoje em dia a gente tá muito exposto às telas, tudo que a gente faz tá exposto às telas e afins. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, quanto que todas as atividades do meu dia eu sempre faço conectado a alguma coisa. Então, sei lá, se eu tô arrumando meu quarto, se eu tô tomando banho, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô escutando música. A gente sempre tá recebendo informação. E a gente acha que receber informação é só ficar olhando pra tela. Não, mas é sonoro também, sabe? E aí é bizarro, porque, tipo assim, eu dirijo escutando música, eu tô com fone, as pessoas até brincam, né? Que eu sempre tô de fone. Até quando eu não tô escutando nada, eu esqueço o fone ali, né? E aí, tipo, tudo que eu faço, normalmente eu sempre tô escutando música, então eu tô sempre tendo um estímulo, seja visual, seja sonoro. Dirigir já é um estímulo visual. E escutar música enquanto eu dirijo me relaxa, tira a tensão ali de dirigir. Mas, de um modo geral, todas as atividades que a gente faz na nossa vida ultimamente, a gente sempre tá fazendo com estímulos em excesso, sabe? Isso é muito prejudicial na infância, então, tipo... Porque é muito foda, tipo, eu trabalho com comunicação, hoje em dia eu tô trabalhando com comunicação, ano que vem eu quero parar pra... Parar não, né? Mas ano que vem eu quero parar pra roteirizar e produzir mais conteúdo, eu quero ser mais produtivo ano que vem, mais do que eu fui esse ano, no sentido musical, de músicas e lançamentos, no sentido de criação de conteúdo mesmo, roteiros e afins, escrever mais, e escrever é muito bom, mas também me desconectar um pouco, sabe? Porque mesmo indiretamente, eu não sou aquela pessoa que fica horas no TikTok, eu não sou aquela pessoa que fica horas na tela, assim, vendo vídeo ou vendo coisa. Não sou a pessoa que vê muitas séries toda hora. Quando eu pego pra ver série, normalmente eu vejo inteira e acabo, fico um tempo sem ver. Mas eu sempre percebo que eu sempre tô conectado a algo, e sempre com estímulo, seja música, seja, sabe, tipo... E tudo isso sempre tá conectado de forma geral com a publicidade. Então, se você tá vendo ou ouvindo, que seja um vídeo, um podcast no YouTube, vai ter um anúncio ali no meio, então você sempre tá recebendo estímulo pra comprar, sabe? É bizarro. E aí, não sei, é só uma reflexão aleatória que eu fiz porque, né, de um modo geral, a gente não sabe os resultados disso, a gente não sabe, a gente só vai ter essa consciência daqui 30, 40 anos do quanto essa exposição e essa conexão em excesso vai modificar a nossa genética, a nossa vida, a nossa experiência humana. Isso com a pandemia se agravou muito mais porque a gente desaprendeu a socializar e a ficar em contextos, em momentos. Tipo, você sai com amigos pra jantar, você mal fala com os amigos enquanto você tá jantando. Você tá ali no celular, vocês estão interagindo, trocando coisas, você tá postando foto, você tá em tempo real fazendo outras 300 coisas. E a gente, humanamente, não foi feito pra fazer 300 atividades ao mesmo tempo, assim. E não tem como fugir disso também. Eu não tô fazendo aquele discurso boomer de cortem as telas, tirem as redes, acaba tudo. Não, porque não tem como. A gente vive nisso. Banco tá ali, a gente paga pelo celular. Faz quanto tempo que eu não vejo dinheiro? Faz quanto tempo que eu não uso um cartão? Eu pago tudo por aproximação do celular, sabe? Aí é só isso mesmo, eu não tenho nenhuma conclusão. Legal que eu trouxe todo um pensamento, toda uma crítica, toda uma reflexão. E tem alguma conclusão? Não tem, porque eu não sei também, sabe? Eu não tenho a resposta pra isso. Se os cientistas, os estudiosos, os psiquiatras que estão estudando tudo isso, estão estudando ainda e descobrindo, né? Já é comprovado quanto essas redes que a gente usa, né? TikTok, Reels, todo esse conteúdo rápido, já é comprovado o quanto ele libera dopamina e o quanto deixa a gente mais ansioso e é um vício parecido com algo como uma droga, por exemplo. Já tem comprovação disso, mas todos os resultados e como fugir disso e como controlar isso a gente nunca sabe, sabe? Então, e trabalhando com comunicação, com estímulo, com publicidade, com essas coisas, nessa rotina do dia a dia, eu me insiro mais nisso. Aí eu tô procurando separar um pouco meu trabalho, minha vida pessoal, momentos sem conexão, sabe? E aí um exercício que eu tenho feito, tipo, fiz em 2023 e procuro sempre fazer mais, é no sentido de tentar viver momentos específicos e enquanto você estiver vivendo o momento, você parar, analisar aquela cena. Tipo, eu tô num rolê super legal com amigos, conversando, não sei o que. Você para, você olha aquela cena e você tenta memorizar. Talvez você vai esquecer, talvez você vai esquecer. Se você tiver Alzheimer na velhice, você vai esquecer? Vai esquecer. Mas é sobre isso, sabe? É sobre... Não tem como. Se a gente for gravar tudo... Sabe, a gente vive numa geração que a gente grava tudo, a gente tem muita foto, sei lá. Mas coisas que a gente nem posta, coisas que a gente grava e tira foto, a gente quer tanto guardar essas memórias e a gente nunca nem para pra ver aquilo.
Então a gente não vive o momento pra capturar o momento e também não assiste essa captura. Um adendo, tudo isso começou lá no meu Close Friends, então, tipo, quem pegou a história no meio do caminho é porque eu tava postando esses desenhos aqui que eu fiz de espiral, que é um site que você imprime a espiral. Aí eu tava fazendo no meu tempo livre no trabalho, nessa semana não tem muita demanda, então no meu tempo livre, pra eu não ficar muito na tela, celular, eu tava fazendo essas jossas aqui. Fiquei super puto porque o primeiro não deu certo, era pra ser uma árvore, não deu pra ver nada. E eu fiquei uma tarde inteira rabiscando isso daqui, os outros deram mais certo. E aí eu fiz toda essa reflexão sobre telas e conexões, porque era um negócio que eu tava, uns podcasts, uns conteúdos que eu tava vendo durante a semana. E com isso a gente encontra facilmente uma resposta para aquela pergunta. Nossa, por que antigamente existiam gênios, Einsteins, e, né, com as condições e com a falta de muitas coisas que eles tinham em épocas difíceis, com falta de energia elétrica e tudo, como eles criaram o mundo, energia elétrica, ciência, física, astrofísica, e a geração de hoje em dia, que é a geração que mais tem informação, não produz nada, produz dancinha. Por que as pessoas estão mais burras, mas essa nova geração não é a geração mais inteligente que já pisou no planeta, com mais acesso à informação? E é isso, é exatamente esse ponto contraditório. O quanto de informação a gente recebe por dia, seja na rua. Para um dia pra contar o quanto de informação que chega até você na rua. Tipo, banner, panfleto, celular, placa, carro de som. Conta, tenta contar. Você não vai conseguir contar até o final do dia, mas tenta. É muita coisa. E aí o que a gente faz com o excesso de informação? A gente não faz, a gente vive numa sociedade que o tempo é escasso. A gente corre pra produzir, a gente sempre produz, a gente sempre tem que entregar. Nós temos demandas muito altas, nós temos família, amigos, trabalho, relações X, Y e Z em bolhas, e a gente tem que administrar todo esse tempo, administrar todas essas pessoas e ter tempo pra cada coisa. E até o nosso tempo do lazer é contado e não é feito de forma natural. A gente não tem tempo pro tédio. E o tédio ajuda a criar muitas coisas. A gente não tem tempo para fazer nada. E isso eu tô falando de uma visão bem otimista, sem falar das desigualdades sociais e muita gente que tem que trabalhar horas e horas para ter comida. Que aí nem entra a possibilidade de ter tédio, nem entra essa questão. Isso eu tô falando do ponto de vista de alguém privilegiado. Então, é muito difícil. E é por isso que a nossa geração não tem grandes gênios, sabe? Eu falo isso por mim. Eu sou músico e todos os dias eu me cobro de produzir coisas novas, produzir letras melhores. Eu coloco uma meta pra mim mesmo. Porra, mas eu já produzi uma música com 10 mil visualizações e tantos dias. Por que agora essa não saiu? Por que essa composição não fez isso? O que eu errei aqui? O que eu errei ali? E é muita cobrança, porque além de tudo que a gente vive, a gente tem que administrar faculdade, trabalho, relações. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, que tá precária. A gente vive no pior tempo de saúde mental. Então é óbvio que a gente não vai ter tempo para criar algo. Para criar algo bom, nós precisamos de tempo, muito estudo, pesquisa, criação, refutação, bem o método científico. A gente precisa criar, a gente precisa refutar, a gente precisa se autocriticar. E a gente não tem tempo para isso. Então por isso que as entregas são superficiais, as entregas, sabe, são mais básicas. Então é aquele meme, né? Farei o meu mínimo e esse será meu máximo, porque a gente vive nessa correria insana. Não tem como, não tem como. Então a gente pode viver na geração que tem mais acesso à informação, de forma rápida e fácil, na palma da nossa mão, com a globalização. Mas a gente não tem o que fazer com isso. É muita informação que a gente não tem tempo nem de processar. Quando a gente rola o feed do Instagram, a gente recebe tanta coisa que a gente não processa, a gente não nem entende. A gente lê uma notícia, virou superficial, sabe? Você receber notícias de mortes de pessoas. Porque, não é com você, não é próximo a mim, você nem sente aquilo porque virou só mais um dado, virou só mais um número, porque a velocidade das coisas tornaram isso. Não quer dizer que você é uma pessoa fria, não quer dizer que você tá com defeito, quer dizer que a gente tá vivendo dentro de um sistema louco. E todo mundo tá assim, sabe? Todo mundo tá correndo atrás do seu, todo mundo tenta equilibrar as coisas, isso tirando as pessoas mau caráter, obviamente. Mas todo mundo tá correndo atrás do seu, todo mundo tá fazendo o seu da forma que pode, dando o seu máximo, e às vezes ele é o mínimo comparado a outras pessoas. É sobre o tempo de cada um, sabe? Não se comparar. Cada um tem seu tempo.